quero meditar com você hoje, nesta manhã de segunda-feira tão abençoada, e vésperas aí do Natal, mas queremos meditar numa palavra muito especial nesta manhã. Muito bem, vamos aqui à palavra de Deus. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto muito abençoador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está aqui fazendo um balanço, quase no final do capítulo ali de Josué, capítulo 24. Josué está fazendo aqui um balanço a respeito do proceder do povo de Israel. Esse povo que saiu do Egito, que foi conduzido por Moisés, que vivia em escravidão, que estava ali opresso, angustiado, um povo que estava vivendo um tempo terrível de escravidão. Por 400 anos viviam escravos na terra do Egito, por 400 anos ali amassando barro com palha para fazer os tijolos, e aquele povo começou a clamar e começou a reclamar do estado que estava, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo por causa dos seus exaustores, aqueles que estavam oprimindo o povo de Deus, que estava ali escravizado pelos egípcios. E a Bíblia fala exatamente que levanta Moisés, e Moisés vai e retira o povo lá. Você deve ter conhecido as 10 pragas e tudo o que aconteceu. E Moisés começa a conduzir o povo em direção à terra prometida. Nesse trajeto, que duraria com quase 3 milhões de pessoas, 3 a 4 semanas no máximo, esse trajeto é muito, muito fácil de ser feito, hoje até se faz em pouquíssimo tempo, mas o povo começa a reclamar da situação que está vivendo de volta. Antes escravo, agora não, agora livre, mas reclamando que não tinha água, que não tinha comida, que não tinha pão, que não tinha uma porção de coisas, começa a murmurar, começa a reclamar e começa então a passar por um processo de negativo. Engraçado que toda a reclamação, toda a murmuração faz com que nós passemos por uma situação bastante difícil. A Bíblia diz sobre Gilgal. Gilgal significa andar em círculos, andar em redor, andar em volta, dando voltas sem chegar a lugar algum. E muitas vezes nós passamos exatamente por um processo assim. Vivemos dando voltas e não atingimos os objetivos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, porque ao invés de focarmos a nossa visão em Deus, nos seus propósitos para conosco, nos seus objetivos, nós ficamos andando em círculos. Andamos em círculos como o povo por 40 anos. Uma trajetória de 3 a 4 semanas demorou 40 anos. Por quê? Porque estavam perdendo a visão daquilo que Deus tinha para fazer, para realizar em suas vidas. E ao invés de prosseguirem, de avançarem com objetividade, começaram a andar em círculos. E diz a Bíblia que essa nação toda pereceu ali, seus filhos ficaram, não foram circuncidados, diz a Bíblia. E logo no começo do capítulo de Josué, capítulo 5, Josué desafia o povo, esse remanescente que ficou, essa nação toda que ficou de jovens que ainda não tinham sido circuncidados. Josué recebe a orientação de Deus e manda com que todos, com uma pederneira, com uma pedra, sejam circuncidados e então façam uma nova aliança com Deus para poder conquistar tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eles assim fizeram e foram e conquistaram a cidade de Jericó, conquistaram Ai, conquistaram as demais cidades e nações que estavam por ali, e eles foram tomando posse da terra e começaram a viver um tempo de prosperidade, de bênção tremenda. Foi um tempo maravilhoso. Porém, nesse tempo de bonança, de prosperidade, eles começaram a esquecer-se do Criador, daquele que os havia libertado da escravidão, daquele que havia dado a eles muitas vitórias, muitas bênçãos, e eles começaram a se afastar, e começaram a deixar de lado o Deus Todo-Poderoso, e começaram a servir a outros deuses, prostrando-se diante de outros deuses, reverenciando outros deuses, e o sentido do seu coração começou a ter uma mudança. E Josué, então, faz um balanço de tudo que está acontecendo, e ele declara esta palavra: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Nesse contexto, Josué está dizendo, você deve escolher quem você deve servir. Quem é que você vai servir? Um Deus vivo, poderoso, que pode transformar, mudar a história, mudar o seu contexto, ou você vai servir a Deus? Porque eu e a minha casa serviremos a Deus. Aqui tem nesse texto algo muito sutil, muito profundo, porém muito tênue para se perceber. Tem que entender com o coração bastante aberto. E aqui o texto está dizendo exatamente que o povo de Israel, o povo de Deus, estava desviado dos caminhos do Senhor. Aquela nação escolhida pelo Senhor estava longe dos caminhos do Senhor. Estava com o seu coração como que dividido entre dois caminhos. Assim como muitas vezes ficamos nas coisas do Senhor. Nós olhamos para Deus, olhamos para o mundo, olhamos pelas coisas que estão acontecendo aí fora e olhamos para as coisas da palavra de Deus e ficamos cocheando. Esse, por exemplo, é um tempo em que as pessoas têm muita facilidade de se perder nos seus princípios, nos seus conceitos, na sua ética, na sua moral, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. Tempo de festa, de celebração, e muita gente diz, não faz mal, não tem importância, o que importa é só um pouquinho, isso não vai mudar nada. E no fim acabam longe da presença do Senhor, porque permitiram que o seu coração estivesse desviado. Josué diz, eu e a minha casa, ele está dizendo, ele está dizendo, o meu íntimo, o meu princípio, eu estou dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué quer dizer que intimamente ele está comprometido com o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além. O Josué está fazendo um questionamento muito claro a respeito daquilo que nós levantamos como deuses no nosso coração. Ele está dizendo a respeito das atitudes, das paixões que nos cercam, que tomam conta das nossas emoções e que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam dos princípios cristãos. Muitas vezes, querido telespectador, nós estamos perguntando por que eu estou em círculos, por que eu estou dando volta, por que eu não consigo produzir, por que eu não consigo avançar, por que eu não consigo melhorar. Entra ano e sai ano, parece que eu não saí do lugar. Muitas pessoas estão declarando isso num balanço de final de ano. As coisas não mudaram, eu não avancei em nada, eu não melhorei em nada, eu não consegui conquistar nada. A minha vida continua do mesmo tamanho que estava ou em pior situação, porque alguns regrediram, perderam, foram subtraídos nas coisas que tinham por objetivo de alcançar. Aqueles que tinham alguma coisa perderam. E esse é um tempo muito complexo, porque muitas vezes nós estamos passando por esta crise existencial sem entender exatamente por que estamos andando em círculo. Josué está dando um conselho aqui. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué está dizendo, não fique cocheando em dois caminhos. Não fique em dois pensamentos. Decida o que você vai fazer da sua vida. E o que ele quer dizer é que ele disse assim, eu já decidi. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus, nós vamos servir ao Senhor com toda a força do nosso coração. A Bíblia é muito clara, porque Deus tem um propósito em abençoar a família. Ele tem um objetivo. Em Gênesis 12:3 fez uma promessa a Abraão. Diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor tinha um propósito. Deus tem um propósito em abençoar a família. Ele tem um propósito em mudar a história das nossas vidas. Ele quer que sirvamos a Ele de todo o nosso coração, porque nós seremos abençoados com isso. Eu leio aqui em Josué, em 1 Reis 18:21, diz, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada respondeu. É tão interessante que quando Josué desafia o povo, ele desafia o povo a tomar uma atitude. Assim como o profeta disse ao povo, vocês têm que parar de ficar dividido entre dois pensamentos. Sirva ao Senhor. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque a palavra é muitas vezes difícil para nós absorvermos.
mas Deus está nos pedindo para decidir. Sabe o que o povo respondeu para Josué? Responderam assim: Josué, de maneira alguma vamos deixar de servir ao Senhor. Nós vamos servir a Deus que tanto tem nos abençoado. Nesta palavra de Jesus aqui, em que Jesus está falando com os discípulos, ele diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque a palavra do Evangelho é uma palavra poderosa, mas ela incomoda o pecado na nossa alma, na nossa vida. Sabe o que os discípulos responderam para Jesus? Ele falou: Senhor, como que nós vamos deixar o Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. E esta é a palavra que nós temos hoje. Nós temos que decidir. Na nossa vida precisamos tomar uma decisão. Sirvamos ao Senhor ou não a Ele, mas precisamos decidir o que vamos fazer. Deus está nos chamando para isso, para servi-lo com todo o nosso coração. Eu quero orar por você, telespectador, e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Jesus, eu te peço que esta manhã seja uma manhã de decisão na nossa vida. Que este final de ano seja um ano de decisão para a glória do teu nome. Que possamos dizer: eu realmente servirei ao Senhor de todo o meu coração. E eu sei, Senhor, que a tua bênção virá sobre nós. E nós vamos parar de andar em círculos, porque onde está a tua bênção, ali há prosperidade, ali há a bênção e há vitória e milagre, no nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.